Hello, gringos e gringas! Esse é mais um Pod Gringa. E hoje o nosso bate-papo está incrível. Primeiro, antes de apresentar o meu convidado, que eu tenho certeza que eu vou dar muitas gargalhadas, que já tá difícil de eu segurar aqui, de eu conter a gargalhada, eu quero agradecer a TLC Filmes por estar conosco. Muito obrigada, TLC, por estar nesse projeto. E vamos começar o nosso bate-papo. Neto Melo. Prazer. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você no Pod Gringa. Ai, obrigada. Neto, vamos lá. E quem é o Neto no Brasil? O que o Neto fazia no Brasil? Bom, no Brasil, há muitos anos eu sou agente de viagens. Eu sempre trabalhei, eu tive poucas profissões no Brasil. Eu trabalhei em poucas áreas. Eu trabalhei em telefonia e depois, logo na sequência, eu migrei para agência de viagem. Comecei aos 20 anos de idade, trabalhando em agência de viagem, como auxiliar de operação. Trabalhei em grandes operadoras, agências de viagem, até chegar a ter o meu próprio negócio e virar autônomo. E sigo fazendo isso até hoje. Até hoje. E como é que foi a decisão de vir para os Estados Unidos? A decisão de vir para os Estados Unidos não foi bem uma decisão, né? Na verdade, ela se concretizou depois que já estava no meio do caminho acontecendo. Os Estados Unidos nunca esteve nos meus planos de viver ou morar. Antes de mudar para os Estados Unidos, eu morava na Europa, eu morava na Itália, mas para mim era muito difícil fazer dinheiro, dar um upgrade na vida. Tinha uma qualidade de vida excelente, mas era mais difícil fazer o dinheiro. Sim. Então todo mundo sempre falava, o negócio dos Estados Unidos, eu dizia... Lá é o país da oportunidade. O país da oportunidade, dizia que nada, aquele pessoal lá é muito dinheirista, tudo lá é muito complicado para acontecer. Não vou precisar fazer a história daquele, eu tenho que me humilhar para entrar naquele país. Aquela história que é imigração, todo mundo morre de medo de imigração, morre de medo de passar. Vou nada, venho aqui para Europa que é de boa, venho, entro, saio, não precisa de visto, não precisa fazer nada, só vir e tá tudo certo. E até que um belo dia eu fui surpreendido pelo destino. Eu recebi um convite inusitado para vir passar uma semana aqui para resolver um problema de família. E esse convite de uma semana acabou que, em dezembro, eu completei 7 anos dos Estados Unidos já. Foi a decisão da sua vida, esse convite. A mais louca e a melhor. E aí, quando você chegou aqui, que você se deparou com a realidade americana, o que você sentiu? Qual é a diferença cultural entre a Europa e Estados Unidos? Qual foi a maior diferença? Já que você saiu da Europa para vir para cá. As diferenças... existia um grande choque triplo, né? Era uma cultura americana, cultura italiana com a cultura brasileira, mas com todas as outras culturas que existem na cidade onde eu moro, que Miami é o lugar que mais existe essa mistura de culturas. Sim. Eu repito para você, foi a mais louca, mas foi a melhor decisão da minha vida. E lidar com a diferença cultural é um processo que você precisa ser muito resiliente, você tem que buscar humildade, você tem que baixar a bola e dizer, pera lá, como é que eu vou fazer isso aqui para fazer acontecer, para dar certo? E a única coisa que eu sabia depois que eu decidi ficar aqui é que tinha que dar certo. Sim. Então eu sempre procurei fazer as coisas da melhor maneira possível, da maneira mais correta, da maneira legal, para que eu não tivesse nenhum entrave durante o meu caminhar aqui nos Estados Unidos até eu chegar onde eu queria chegar. E até hoje eu sigo praticando isso, não é fácil. Imigrar não é fácil, eu falo que imigrar não é para qualquer um. Mudar de país e deixar suas referências, suas origens, sua família, tudo, seus amigos para trás e começar tudo do zero, né, como foi o meu caso. Não é fácil. Hoje, depois de um tempo, ainda não é fácil. Você tem que todos os dias uma superação constante. Sim. Mas o crescimento, junto com todo esse trabalho que você faz de resiliência, de tentar fazer o melhor, de tentar ser correto, porque ser correto não é fácil também. Porque a oportunidade de não ser correto, ela passa na tua frente 500 vezes por dia. Várias. Em diversos formatos. Então, eu sempre tenho procurado melhorar como pessoa, como profissional, como ser humano, como amigo, como vizinho, como tudo. Eu acho que é um dos grandes segredos para que você consiga continuar avançando. Sim. E a diferença cultural aqui nos Estados Unidos, para mim, é muito interessante lidar com ela.
Porque eu vivo em meios de comunidade latina, de comunidade brasileira e americana também. Então, no mesmo dia eu tô tomando café com um grupo de venezuelanos, no meio-dia a gente almoça com um grupo de cubanos, passa ali no Brasileiro à tarde, toma um cafezinho e à noite tá com os americanos. Então, nesse mesmo dia eu viajei, dei uma volta nos países latinos, americanos, europeus e brasileiros. Isso é muito bacana, isso me fascina. Essa é a parte, para mim, que é mais gostosa de ser um imigrante, de viver fora do Brasil, é de você ter essa possibilidade Você de conhecer se outras misturar, culturas, de aprender novas atividades, novos costumes, de provar novas comidas, novas bebidas, novos sabores, novas músicas. Isso me fascina muito. E o que você faz aqui nos Estados Unidos hoje? Hoje eu sou, depois de um longo processo, há 2 anos eu tenho a minha empresa, eu sou agente de viagens também. Eu sou voltado, o meu negócio aqui ele é voltado para público corporativo, atendo algumas empresas de pequeno e médio porte e também atendo clientes de leisure, que a gente fala. Será que o professor André Rosa está assistindo isso aqui? Eu falei certo, professor leisure? Mas traduzindo é para turistas, para viagens de vacation, né? De férias. Então, eu também atendo esse público. E é uma coisa que eu faço com muito prazer. Eu até te atrasei aqui alguns minutinhos antes da gente começar a gravação do podcast. Tava resolvendo os pepinos de algum cliente. Exato. Então, isso é a minha profissão hoje é meu hobby. Eu faço isso com muito amor. Você vai sempre me ver com um iPad, com um computador embaixo do braço, em qualquer lugar que eu estiver. E mostra quanto ele é profissional, porque ele deu uma atrasada, mas ele falou assim, eu preciso resolver isso aqui. Meu cliente está me esperando, eu vou resolver isso aqui. E ele resolveu e terminou de resolver e a gente começou o podcast. Então, se vocês precisam, já pode procurar o Neto aí. já deixa aqui, já fala sobre o seu Instagram aqui, como as pessoas podem te achar para poder conhecer o seu serviço. Ótimo. Para encontrar o Instagram da minha empresa, a minha empresa chama 305 Travel Concierge. O nosso @é 305 Travel Concierge. Você pode mandar um direct para a gente através do Instagram, ou também você pode entrar em contato através do WhatsApp Business que nós temos, mais 305-927-4757. Esse é o nosso WhatsApp Business. Neto, e antes de começar fazendo o que você ama, você trabalhou em alguma coisa que você começou já fazendo o que você ama ou você teve que trabalhar em alguma coisa para te levar a esse caminho? Primeiro eu tive que quebrar o paradigma de subprofissões, de subempregos, que quando a gente comenta no Brasil que vai morar nos Estados Unidos, nossa, você vai fazer subemprego? Você vai fazer faxina? Você vai lavar carro? Você vai entregar pizza nos Estados Unidos? Imagina, né? Você vai deixar aqui a sua vida confortável e você vai fazer isso. Fiz. Novamente eu vou repetir para você, foi a maior e a melhor loucura da minha vida. Sim. Eu, quando cheguei nos Estados Unidos, quando eu vim de vez para cá, quando eu mudei de vez para Miami, isso demorou um processo até eu vir de vez para os Estados Unidos depois dessa primeira vez que eu vim ali. Demorou um ano, mas eu fiquei praticamente que um ano vindo e voltando o tempo inteiro, porque quando eu passei em Miami, da primeira vez que eu vim passar uma semana, eu não vim para Miami, eu fui para um outro estado dos Estados Unidos e fiz uma conexão aqui. E quando eu desci do avião, eu senti uma coisa muito estranha. Mas era uma coisa estranha boa, porque era uma sensação de que eu tinha chegado num lugar que era meu. É como se você tivesse chegado em casa. Você chegou Cheguei em casa. Eu fiquei arrepiado. Ai, que bacana. Verdade. E eu falei assim pra pessoa que tava comigo, eu falei, cara, eu preciso voltar em Miami. Eu tô passando pelo aeroporto, eu tô sentindo um negócio muito estranho aqui, eu preciso voltar. E depois desse dia, 5 meses se passaram e o meu visto de turista estava expirando e eu precisava tomar uma decisão. Eu não queria ficar ilegal, eu não queria que... Não que ficar ilegal seja alguma coisa errada, mas é que quando você fica ilegal, as coisas se tornam um pouco mais complicadas de se resolver. Limita um pouco. Sim. E eu não queria que tivesse limitação além das dificuldades normais que eu já teria. Sim. Então, eu vim e quando faltava 5 meses eu falei, cara, eu tenho uma certeza que é de que eu não quero voltar a morar no Brasil agora e que eu quero fazer acontecer aqui.
mas dentro daqueles critérios. Eu não quero ficar ilegal, eu não quero ter que ficar aqui sem poder dirigir, sem poder trabalhar, sem poder estudar, sem poder fazer nada, mesmo que se pode. A gente sabe que as pessoas fazem e que é permitido, que todo mundo fala muito mal dos Estados Unidos por conta de imigração e de saúde pública. Isso tudo para mim é muito um pouco de terrorismo. Existem os controles, existem sim, mas essas pessoas, eu conheço pessoas que vivem aqui há 20 anos ilegal e que têm uma vida muito melhor do que a minha, que tentam andar todo certinho aqui na maioria do tempo. Sim. Então, eu volto e quando eu chego nesse momento que eu tenho que tomar a decisão, eu falo para a pessoa que eu vim aqui para os Estados Unidos, que é uma pessoa da minha família, eu falo, eu preciso ir em Miami, que eu quero sentir qual é a vibe de Miami. Aí ela falou assim, ok, vamos comprar uma passagem, tá aqui, vamos fazer uma hospedagem, vou pegar um hotel, uma passagem, vai para Miami e fica lá uma semana. Eu vim para Miami numa sexta-feira, e a minha passagem de volta para Carolina do Sul, que era o estado onde eu estava marcada para outra sexta-feira. E daí, deu sexta, deu sábado, deu domingo. Na segunda-feira de manhã eu liguei de volta para casa da minha família e falei, eu vou remarcar minha passagem de volta para Carolina do Sul, porque aqui em Miami já tá encerrado. Ela falou, encerrado? Como assim? Detestou Miami? Eu falei, não. Eu já tenho certeza de que é aqui que eu quero morar para sempre. Olha. E aí eu voltei para Carolina do Sul para Seu resolver. lar. E é assim que eu me sinto em Miami. É muito incrível isso. Eu não sinto isso quando eu chego no Brasil mais. Depois disso, já voltei inúmeras vezes no Brasil. E eu não sinto mais esse sentimento de que eu estou chegando em casa. Eu adoro o Brasil, eu amo o Brasil também. Eu ia perguntar se você... Porque eu amo o Brasil, eu adoro o Brasil. Voltei lá depois de 5 anos direto nos Estados Unidos. Eu consegui voltar ao Brasil. Mas hoje, assim, se eu falar pra você que eu sinto que lá é o meu lar, eu já não sinto mais isso, sabe? Aqui é o meu lar, cheguei no meu lar. Agora, quando eu peguei o avião, que eu voltei, eu falei assim, cheguei em casa. Cheguei em casa. Eu senti que eu cheguei em casa. Eu sei como é isso porque eu tenho esse sentimento de quando eu saio de Miami, isso pode ser para qualquer lugar do mundo que eu viaje. Eu saio de Miami, eu sinto que eu saí de casa. Então, ano passado, por questões de trabalho, eu fui todos os meses de 2021, eu fui ao Brasil. E fiquei em média 17 dias no Brasil. As primeiras vezes para mim foram horríveis. Eu ligava para minha mãe chorando, eu falava, mãe, é muito doido o que tá acontecendo, eu quero voltar para casa. Era um sentimento de que eu estava fora de casa, de que... Eu não sei te explicar, mas foi muito difícil para mim assimilar de que tá tudo bem. Já já você vai voltar para casa. E aí vem questão, acho que também migratória. Eu tinha passado... E pra você, assim, quando a gente chega no aeroporto, tem muito aquela questão, assim, todo mundo bota muito terrorismo. Olha, você vai chegar no aeroporto, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu vou falar pra você, sinceramente, eu tive duas idas e voltas. A primeira foi quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um visto K1 de noiva, vim pra casar. Cheguei lá no setor imigratório, apresentei meus documentos, fui para uma sala, porque quando você vem com K1, você vem com envelope fechado, você entrega eles, o policial, nessa sala. E foi super, ali eles olharam toda a minha documentação e me liberaram, super tranquilo. Na segunda vez que eu fui agora e voltei, apresentei o passaporte da minha filha, apresentei meu passaporte, o green card, e ali foi super tranquilo. Rola muita pressão das pessoas falando sobre o setor imigratório. Você acha que é muito terrorismo atrás disso, para as pessoas se assustarem? Como é que foi para você esse sistema de imigração quando você passa no aeroporto? Então, com relação à imigração, eu acho que as pessoas já vêm num mood, como é que a gente usa essa palavra? Como é que é? Elas vêm no modo medo ativado. Sim. Né? Elas vêm com muito medo. Já vem com medo, elas já chega aqui com já medo. Já foram alguém, já Isso. passou muito na cabeça delas. Às vezes a gente viaja, um parente, Sim. alguém que viu na televisão alguma coisa. E as pessoas vêm com essas informações e elas chegam e elas têm comportamentos estranhos. Elas não observam as regras, por exemplo, de embarque e desembarque. Sim. Por alguma razão, todo mundo que passou por um momento de mais pressão imigratória, nada foi por acaso, é só isso que eu tenho para te dizer. Existem médicos que chegaram aqui, foram deportados, e quando chegou no Brasil, a Globo vai lá e faz entrevista com eles. Porque o doutor fulano de tal foi impedido de entrar nos Estados Unidos. Pode ter certeza que essa pessoa uma vez já passou por aqui, fez alguma caquinha em algum lugar, tem um acidente de trânsito que não ficou muito bem resolvido. Essa pessoa teve comportamento estranho no trajeto aeronave, imigração,
Quando você sai do avião, tem placa de todos os lados que é proibido pegar no celular. E as pessoas saem do avião... É. Selfie na imigração, selfie. Lembra, não sei se você chegou a acompanhar o caso da menina brasileira de 17 anos, que foi presa pela imigração e ficou não sei quantos dias presa na imigração aqui dos Estados Unidos. Foi para Chicago, foi para Houston. E ela foi presa porque ela estava com o celular fazendo selfies dentro da área da imigração. É proibido? É crime. Você está numa área federal, é o quê? Crime federal. Sim. Então, aqui nos Estados Unidos é um país que existem regras, e você, como mora aqui há bastante tempo, também sabe disso. As regras aqui, elas foram feitas para serem cumpridas, e não existe jeitinho na regra do americano. Ele nem sabe, mas não tem como a gente... Como assim? Nem entra na cabeça dele. Como assim a gente vai mudar a regra? Regra é regra. Vai dar um jeito. A regra, o americano, muitas vezes, nós brasileiros que já temos mais malícia, não malícia, mas molejo, quero usar a palavra, a gente consegue ler a regra e interpretar a regra, porque o americano ele foi treinado para ler a regra e seguir a regra. Quem interpreta somos nós, brasileiros. Então, muitas vezes a gente chega para o americano e diz, mas vem cá, lê aqui comigo. Leu? Se você lê, não faz sentido para você que isso aqui está dizendo isso, mas... O americano para e pensa, às vezes ele fica confuso, às vezes ele concorda contigo, como às vezes também não. Ele fala, não, a regra é essa, e bola pra frente. Então, tem que seguir as regras. Não pode pegar no celular, não pega no celular. Eu faço esse discurso para todos os meus passageiros. Eu falo, cara, quer ter uma entrada tranquila? Vou te dar alguns toques. Não pega no celular. Até você passar da imigração, quando o avião pousar, você vai ter sinal. Manda mensagem para todo mundo que você precisa falar, avisando assim, eu estou saindo do avião, vou passar pelo processo migratório e quando eu sair, darei notícias. Sim. Não fica tentando, porque acontece. Eu, recentemente, passei por uma situação na imigração. Eu fui para o Brasil dessas vezes todas. E na primeira vez que eu fui ano passado, quando eu voltei, a imigração me levou para tal da salinha. Por nada. Nenhum motivo aparente. E eu que já sabia de tudo que acontecia ali dentro, sabia que eu estava que não tinha nada que desabonasse, que eles pudessem fazer que fosse me prejudicar além do tempo que eu fiquei lá dentro. Eu tirei Apple Watch, peguei meu celular, botei dentro da mochila, fechei o zíper da mochila, tirei pulseira, botei a mão em cima das minhas pernas e fiquei 12 horas na salinha, falando com 8 agentes, eles me fazendo as mesmas perguntas. Por que você foi fazer no Brasil? Quanto tempo você ficou lá? Onde você mora aqui nos Estados Unidos? Quanto tempo você mora aqui nos Estados Unidos? Eles ficaram 12 horas fazendo essas mesmas perguntas. Eu falei, cara, eles só podem estar tentando me tirar do meu senso, me fazer perguntar mais, me deixar nervoso, me fazer pegar no celular. E foi o que eu mais observei dentro da salinha, que a gente chama, né? Que as pessoas pegavam no celular e eles chegavam e abordavam essas pessoas. Você não viu a placa? Vem aqui para outra sala. Levava para outra sala. E aí, quando eles te levam para outra sala com a questão do celular, ele vai fazer você abrir seu celular, você mostrar suas fotos, então além da conversas. Sala, tem uma outra sala. São vários levels de imigração. Então, quando você passa ali pelos guichês normais, tudo ok para você, welcome. Entrou, tá tudo certo. Se você foi para dentro da salinha, você pode tanto dali, da salinha, sair... Eu cheguei numa sala, quando eu cheguei aqui com o meu visto de K1, que você vem com o envelope lacrado, aí vem o policial, te busca ali na imigração, te leva pra sala, ali eu entreguei o envelope, entreguei tudo... Entreguei meu passaporte e ali foi averiguado tudo e dali eles me liberaram. Então, além daquela sala ali, existe uma outra... Existem outros, inclusive eu não tenho conhecimento, eu nunca fui para esse outro level, mas eu sei que existe porque, por exemplo, desse dia eu fiquei 12 horas dentro da sala, eu pude observar que eles conduziam pessoas, algumas pessoas eles mandavam buscar bagagem lá embaixo, porque quando você vai pra salinha, você lembra, você não tá com a sua bagagem não, ainda. Você acabou de sair do avião e entrou na salinha. salinha. Você tá com a sua bagagem de mão. Você tá com a bagagem de mão. Então, tem casos que eles pedem pra pessoa ir buscar as malas, e aí eles te levam pra uma sala reservada pra abrir suas malas, eles reviram sua mala inteira. Se eles desconfiarem de você, eles vão fazer isso. Se você cometer alguma dessas gafes de ficar pegando o celular, essas coisas... Você acredita que agora você falando, eu lembrei de uma situação que aconteceu? Assim que eu cheguei. Aí peguei, saí do setor de imigração da Minto, não. Passei pelo setor de imigração, ele me deu meu passaporte, o passaporte da minha filha e liberou. E ali a gente estava saindo para pegar as malas, caminhando no corredor. Você acredita que naquele corredor tinha um homem baixo, forte e bem em roupa de hip hop? Ali, ele tava parado ali. E tinha um cara vestido de segurança, como se fosse a segurança do aeroporto. Ali naquele momento passou do meu lado e do lado da minha filha uma mulher.
essa mulher estava com lenço e estava com uma bolsa pequena e com uma bagagem de mão, uma malinha de mão ali. Aí esse cara chamou ela, excuse me, e chamou a terceira vez, excuse me. Quando chamou ela a terceira vez, ele já pegou ela pelo braço, já puxou o distintivo. Ele era paisana. E ele já mostrou pra ela. E ela falou, I'm okay. E ele falou assim, me acompanhe agora. E eu falei assim, gente, aonde que esse homem tem porte de policial? Ele era um policial paisano e foi aonde a minha ficha caiu. Eu falei assim, gente, a gente tá sendo vigiada a todo momento, desde quando a gente sai da aeronave até o caminhar, até aquela fila que fica pra passar pela imigração. Quando sai ali, a pessoa ali já está avisada de quem é um possível, quem... E eles já sabem, tem na porta, quando você desembarca da aeronave, que você entra nos que a gente chama de finger, que são os condutores até o terminal, tem uma câmera que faz leitura facial. Então, quando você está na fila, eles já sabem quem eles vão parar, o que é que eles vão perguntar, quem eles vão encrespar, eles sabem de tudo, de todo mundo que está. Inclusive, em muitos casos de voos, agora eles têm uma prática nova, o procedimento de imigratório, de entrevista, né, de admissão Sim. nos Estados Unidos está sendo feito lá no Brasil antes do seu embarque, você nem sabe. Eu fiz isso no Rio de Janeiro, vindo para cá, em julho do ano passado, que foi a vez que eu voltei pelo Rio, foi. Em julho do ano passado, eu estava na fila da American Airlines, aí a agente de aeroporto da American Airlines disse, eu vou precisar fazer umas perguntas adicionais e pessoais para você, mas isso é um procedimento do CBP, que é o Controle de Border Patrol, a imigração aqui, e ela me perguntou quanto tempo eu morava, onde eu morava, como era que eu tinha a permissão de viagem de trabalho, por que razão os Estados Unidos tinham me concedido. E foi a vez que eu entrei aqui mais rápido. O avião pousou aqui 7h30 da manhã, 8h30 eu estava na minha casa. Então quando eu entrei, quando eu cheguei no agente de imigração, eles, welcome, Mr. DeMello. This is Mr. DeMello. E veio outro agente de imigração, porque na época que eu tinha a Parole Advanced, você tem que sempre ir para a salinha para eles fazerem o cheque. Então, this is Mr. DeMello. E veio outro agente de imigração, pegou meu passaporte, entrou na salinha, me deixou do lado de fora, voltou com carimbo e welcome. Você vê, né? Então já foi feito tudo no aeroporto do Rio de Janeiro. Então existem práticas e práticas e práticas. Não existe nenhuma regra. A única regra um conselho que eu poderia dar para qualquer pessoa, para qualquer turista que viaja para os Estados Unidos e tem medo, que vai passar pelo processo imigratório, faça tudo certo, procure se informar das regras, procure seguir as regras de desembarque, observem as placas, leiam os sinais. Fique tranquilo. Se tente dizendo Eu acho que o nervosismo também atrapalha muito, O nervosismo, ele atrapalha porque ele acaba te deixando aparentemente ansioso. E uma pessoa ansiosa tem alguma coisa de errado com ela. E como a gente vive num país que tem um histórico de terrorismo como a gente tem, né, de muitos anos aí, de outros exemplos que a gente... Isso tudo começou... ficou mais forte depois do 11 de setembro. Todo mundo fala que isso tudo começou depois do... Ficou mais forte, na verdade. Os Estados Unidos já tinha todo um cuidado, mas ficou surreal depois do 11 de setembro. E a gente entende porque é método deles protegerem o país deles. Eu entendo, agradeço, e eu vivo aqui por conta desse sentimento de segurança que eu vivo, que apesar de todos esses históricos que a gente tem aqui nos Estados Unidos de terrorismo e desses casos isolados que acontecem, né, de fatalidades de morte em massa, né, de chacina, essas coisas, é muito irrisório o número perto do que a gente vive ainda no nosso país. Com certeza. Então, assim, eu vivo aqui e eu acredito que é um dos fatores mais fortes que me prende aqui nos Estados Unidos. Eu me sinto muito seguro. Entendi. Eu me sinto muito seguro. E seus clientes, como é que você faz? Você dá essa preparação sobre a questão imigratória, você prepara eles para isso? Quando necessário, preparo. Geralmente, os meus clientes, eles já são residentes, no mínimo, aqui nos Estados Unidos. Entendi. Então, fica mais fácil. Eles já são acostumados com o desenrolar de processo imigratório. Mas eu também tenho uma agência de viagem em São Paulo, que eu trago as pessoas para os Estados Unidos. E eu tenho a daqui dos Estados Unidos que eu levo as pessoas para o Brasil. Eu tenho essas duas empresas para poder fazer essa conexão. Então, no caso do Brasil, para cá, eu sempre procuro orientar as pessoas, eu procuro passar as dicas para que elas façam um processo tranquilo, não para fazer elas burlarem nenhum processo. É só para dar as instruções para que elas viajem com mais tranquilidade e possam passar pelo processo imigratório com mais tranquilidade. Eu tenho um caso na minha família, a minha mãe,
Ela tinha tanto pavor de imigração que eu tive que pegar um voo. Eu fui até o Brasil, peguei minha mãe no saguão do aeroporto, voltei no mesmo voo com ela, só pra passar na imigração com ela a primeira vez. Nossa! Então, assim... Aí isso também quebrou. Depois que ela passou na imigração, Passou, ela ela ficou mais tranquila. tranquila. Tranquila, ela já se considera floridiana. Ela já quer mudar pra Miami, já vem sozinha, chega na imigração. E aí, mãe, como é que foi a imigração? Que minha mãe não fala inglês ainda. Ela chegou na imigração. E aí, mãe, como é que foi? Ah, eles ficou lá, me perguntou umas coisas. Eu disse, ela falou o que ela... No English. No English. Aí o cara olhou pra ela, essa senhora é brasileira? Ela disse, sim, senhor, ele seu também. Ela disse, então faça em português, facilite pra mim. E eles fizeram o desenrolar dela em português e é tudo tranquilo. Ai, gente. E você tem alguma história engraçada nisso tudo, nessa sua loucura toda? Tem muitas histórias engraçadas. A história engraçada não falta e tem de todos os cunhos que você imaginar, porque eu tento transformar tudo em risada, em tornar as coisas mais leves. A vida Torna a vida mais leve, né? A vida já é organicamente meio termo, né? Ela tende a... Se a gente soltar a cordinha, ela fica pesada, né? Isso. Então, a gente, pra puxar pro lado bom da coisa, a gente tem que botar um pouquinho de humor e tem que tentar ver o lado positivo das coisas, ver o lado bom, que mesmo quando a coisa tá muito ruim, pode ter certeza que tem alguma coisa muito boa ali por trás de tudo que tá acontecendo. Então, hoje, depois de muito tempo, é óbvio, eu não nasci com esse pensamento, eu sigo instrução. É construído, né? Eu sigo construindo isso. Eu procuro sempre tornar as coisas mais leves e sempre rir das coisas e sempre fazer com que os momentos sejam mais leves e felizes. Eu acho que o mais bacana de tudo isso é a nossa construção. Com o tempo vai passando, a gente vai construindo uma pessoa mais leve, mais tranquila. Nossa, o mundo tá desabando, tá acontecendo um furacão. Calma, isso vai passar, vou ficar de boa. Jeito. Não vou me desesperar, não vou... Porque as pessoas Nem acabam furacão, entrando... Né? O furacão a gente anunciou aqui 3 semanas antes que o furacão vai chegar. Glória a Deus, eles anunciam, porque a gente pode se preparar. Na primeira vez que eu estava aqui, que me disseram assim, um furacão... Eu saí daqui, dirigindo daqui até Carolina do Sul, chorando. Era o fim do mundo, aquela fila na Turnpike de carro, e eu disse, meu Deus do céu. Eu tô o furacão vai vivendo. me pegar. Eu olhava pelo retrovisor, aquele monte de carro, e disse, meu Deus, se eu precisar fazer uma volta pra correr pra algum lugar, não posso. A gasolina acabando, o pneu do carro baixando, meu Deus do céu. Hoje, anunciaram o furacão? Vamos esperar. Diz que ele vai chegar aqui na Flórida no domingo, hoje ainda é quinta-feira. Vamos esperar até sábado, que se ele chega no domingo, de sábado para domingo eu ainda consigo fazer alguma coisa. Isso. Ainda dá tempo. O que aconteceu nos últimos anos? Todos os furacões, graças a Deus, desviaram e não vieram para cá. Sim. Não entraram aqui na South Florida. Então, eu acho que vale muito a pena você viver o momento. Espera as coisas melhorarem e também faça a sua parte, né, para fazer com que o melhor aconteça. Sim. Vai muito da sua sintonia. Você tem que estar sintonizado e conectado com o lado bom das coisas, que tudo flui. E aquilo que você planta, você colhe, né? Sem Se sombra você de dúvida. plantar, você vai colher. Então, a gente tem que ter essa certeza da lei da semeadura. Com certeza. E esse é o ditado mais clichê, mas ele é o mais infalível de todos. Se você plantou, meu amigo, pode esperar que você vai colher. Se você plantou espinho, vai vir espinho. Se você plantou rosa sem espinho, vem rosa sem espinho. Não se preocupe. Plantou, colheu. Isso. E história engraçada, tem alguma pra me contar, assim, pra me dar uma gargalhada? Porque você, será que Neto... as minhas histórias engraçadas a gente pode falar aqui? Ai, pode, não tem problema não, estamos no YouTube. No YouTube, né? Então tá. Mas vai que a gente fica famoso. Ai! Nós dois juntos, com as minhas histórias engraçadas. Eu quero! Não vou contar, não. A minha mãe, gente, eu ainda tenho uma família atrás disso tudo. Minha família, todo mundo é adepto a YouTube, a tecnologia. Não posso contar, não. Ai, nenhuma história engraçada. Todas Cara, as pior suas que histórias engraçadas são pra maiores de 18 anos? Depende da cabeça da pessoa. Tu viu que eu tava te ensinando umas particularidades da minha terra, né? Eu vi. Nós somos numa terra onde nós temos frutas exóticas. Que culpa eu tenho nisso? Nenhuma. Minha mãe que me pariu lá, gente. Eu não pedi pra nascer lá, não. Se eu tivesse tido a opção, eu tinha dado uma desviada no mapa, dado uma empurrada pra baixo, assim. Mas eu fui nascer lá no Acre, gente. Gente, quer uma história mais engraçada do que essa? Ai, não tem, gente. Coitado. Tu conhece alguém que mora do Acre? Não. Alguém do Acre? Já conheceu na tua vida? Não. Primeira vez. Muito prazer. Muito prazer. Mas a gente tem vários acreanos famosos. Você sabia disso? Quais? Vou começar com a Glória Pérez.
Não acredito. Sério? Nunca imaginei. Achei que ela era de São Paulo. Não é, Juro. nesse caso, a Glória Pérez ela é acriana do interior do Acre, de Chapuri. Gente, que loucura. Não É. imaginava. Então, você conhece o ex-candidato à presidência da República, Enéas? Conheço demais. Eu Enéas falei, esses dias eu Meu tava nome é falando Enéas. dele. Esses dias eu tava falando dele. Eu falei assim, gente, eu tinha que ter o Enéas pra pro povo votar nele, porque eu acho que é a única salvação. Aí Acho que todo ele não mundo quer mais, rindo. não. Mas já que a gente tá falando um pouquinho de candidato, tu conhece a Marina Silva? Sim. Ela também é acriana. Gente, então o Acre é cheio de pessoas que nós conhecemos. Tem mais nomes, é que eu não vou lembrar agora de cabeça, De hein? personalidades famosas. Tem algumas, tem bastante e é isso, o Acre existe. Tem um restaurante em São Paulo que chama O Acre Existe. Sério? O Não, não Acre conheço. existe. O Acre existe. O Acre Existe é o nome E do a, restaurante. e a comida típica de lá é Eu vou tudo... te dizer, eu tava agora ali nos bastidores comentando com o Tony que eu cheguei em São Paulo, tem um restaurante que chama a Casa do Norte. Ele tem um cardápio de uma página. Eu cheguei no restaurante e falei, eu quero o cardápio inteiro aqui nessa mesa, moço. É a única coisa que eu sinto falta, pra te ser muito honesto. Hoje eu não tenho mais ninguém no Acre, eu não tenho mais família, eu não tenho... A minha família inteira Saiu, migrou. saiu de lá. Na verdade, a minha família vem do Nordeste em 1945 pro Acre, na época da Guerra das Malvinas, se não me falha a memória, de navio. Meu avô veio com a minha Nossa, avó. que história! grávida Sua família pro tem uma Acre. história. Vieram fugindo de perseguição política. Meu avô era envolvido com política no Ceará e eles mudaram para o Acre de navio. Foi um dos únicos, né, navios que entraram até o Acre pelo Rio Amazonas. Naquela época ainda era navegável, hoje o Rio Acre não é mais navegável. E o meu avô foi para o Acre com a minha avó, grávida da minha tia mais velha, de navio. Caraca, Pra- que bacana! Para sobreviver à perseguição política e começar uma vida do zero. Então eu tenho uma história de vamos mudar e vamos Sim, tentar você melhorar. tem a história de Na migrar. verdade, eu acredito que a minha personalidade, a minha business person, a minha personalidade de negócios está muito no sangue. Eu sou muito... Além de ter o nome do meu avô, eu tenho muito exemplo de... Meu avô foi um homem de negócios, meu avô faz o que eu fazia. Ele sempre falava assim que o maior ativo dele era o network que ele tinha. E o meu avô faleceu, tem 2 anos que ele faleceu. Ah, então a E até- figura dele é muito presente pra você. Para mim é muito. Ele saía de casa todos os dias. Meu avô era fotógrafo, depois de muitas coisas que ele fez na vida também. E ele saía todos os dias com a câmera fotográfica pendurada no pescoço e ele ia visitando repartições públicas, os amigos, passava na loja de um, tomava um cafezinho com o outro, almoçava com o outro, visitava fulano de tal, ganhava o dinheiro dele, porque quando ele ia visitando os amigos, o que acontecia? Ele fechava negócios. E no final do dia ele ia para casa, às 4 horas da tarde, chegava, ela se deitava e ficava de boa na casa dele. Ele fez isso até poucos dias antes dele falecer. Gente, que E ele, com incrível, quase que 90 anos, história. dirigia, tinha toda a vida dele ativa. Ele dizia que no dia que ele parasse de dirigir, ele morria. E foi dito e feito. Ele parou de dirigir, com poucos meses depois ele faleceu. Gente, que incrível. Qual o nome do Então, seu avô? eu tenho essa herança, né? Não só do Sim, nome, mas da sim. personalidade de negócios do meu avô. Quando eu era pequeno, eu fugia de casa. Meu avô tinha uma D20 e eu lembro que um dia eu entrei na carroceria da D20 e me deitei. Eu não lembro disso, eles contam, mas eu tenho alguns flashes de memória. E eu fui até o trabalho, a loja do meu avô, que era a maior loja de fotografia, a única rede de lojas de fotografia que tinha no Acre era dele. Quando ele chegou lá, eu fiz, Melo, que eu chamava ele de Melo. Eles, meu Deus, o que é que tu tá fazendo aqui, menina? Eu quero trabalhar. Quando eu era criança, eu tinha 3 anos de idade, eu fugi de casa. Minha avó muito concentrada na novela, assistindo a novela, minha mãe trabalhando, eu passei com uma pasta embaixo do braço e disse, tchau, vó, vou trabalhar. Minha avó respondeu, tchau, meu filho, vá com Deus. Assistindo a novela, quando ela se deu conta que ela disse, tchau, vai com Deus, eu já tinha, zarpado de casa. Todo mundo foi me procurar, meu avô me encontrou, ele ficou me seguindo e fazendo foto, e eu andando na rua com a pastinha embaixo do braço, indo sabe lá Deus pra onde. Gente, que incrível. Então você gosta de migrar. Eu acho que eu gosto de andar. E você continua mantendo isso aqui em Miami? Porque aqui é impossível de ficar dirigindo o tempo todo. Eu vou Aqui é falar. impossível não dirigir o tempo todo. Se você não dirigir o tempo todo, você não se locomove. Como é que eu vou viver sem me locomover? Não, mas Miami é uma loucura. É por isso Uma que eu mudei pra loucura. Miami, gente. Eu preciso de loucura pra viver, eu preciso de agito. De vida parada, eu tava lá no Acre, me balançando numa rede na beira do rio Acre. Tu não acha, não? Gente,
esse é o Neto. Eu saí de Porto São Luís, eu fico louca em Miami. Eu falo, ai meu Deus do céu, tô doida pra voltar pra minha roça. O Neto não, adora essa loucura. Gente, eu adoro um engarrafamento, um congestionamento daqueles de 2 horas pra chegar em casa. Eu pego a minha lista, vou fazendo minhas reuniões no meio do trânsito, vou ligando pra minha família. É o tempo que quando tu chega em casa É disso aqui, que tu gosta? Adoro. Ai, gente, Eu me sinto vivo. sério? Me sinto vivo. E além de me sentir vivo e seguro pra fazer isso aqui, porque aqui a gente, por exemplo, se tu fica preso no congestionamento em São Paulo, eu fico apavorado. É, com medo, Porque alguém vai bater no vidro do carro, vai me assaltar, vai me levar dali, vai me sequestrar. E aqui a gente tá tranquilo. E eu não falo isso porque eu sou um brasileiro bobinho que vivo aqui fora e tenho essa mentalidade. Eu já vivi isso. Sim. Eu fui assaltado 2 dias antes de vir para os Estados Unidos de vez. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos com a minha mochila das costas e meus documentos sem mala, sem roupas. Nem celular eu tinha porque Ah, te assaltaram. um dia antes de eu vir embora. Meu Deus, e levaram suas malas, levaram tudo? Então, eu tinha ido para o Brasil mudar o meu visto de turista estava vencendo. Fui para Recife, fiz o meu visto de estudante. E fui para Natal, que era a nossa base no Brasil, a nossa casa. Quando eu cheguei em Natal, saí com a minha mãe estava dirigindo, falei, mãe, deixa eu dirigir. Eu disse, mas antes de ir para casa, eu vou passar ali na casa do meu amigo, vou deixar minha mochila com ele. Minha mãe disse, mas por que tu vai deixar a mochila na casa do Dudu? Não tô entendendo. Ela falou, eu também não, mãe, mas eu te explico depois. Passei na casa do meu amigo, disse, guarda minha mochila aí que eu volto para pegar depois. Ninguém entendeu nada. Nem eu, até a gente chegar na porta de casa. Eu cheguei na porta de casa que eu entrei, o carro pra entrar na garagem, veio uma moto do lado, uma moto do outro, cada um com um revólver. Entra. Eu no lado, minha mãe do outro. Então foi na sua casa, levaram tudo da sua casa. Levaram, na verdade, as malas. Os caras fecharam, passaram o zip na mala, falaram assim, não precisa nem procurar nada não, já deixaram tudo pronto aqui pra gente. Cada um pegou uma mala, botou na moto e ó, vazaram com as minhas coisas. E eu vim, o que eu trouxe para os Estados Unidos era as caixas de doação que eu tinha separado para fazer. Eu falei, vamos reconsiderar as peças da doação aqui pra gente. Deixa eu olhar a doação aqui para não ir pelado para os Estados Unidos, já que os ladrões levaram minhas roupas. E era tudo, que loucura! Era tudo muito louco. Além disso, quando eu decido sair por Belém do Pará porque queria comer açaí e cupuaçu antes de vir para os Estados Unidos. Gente. Decido passar 2 dias antes lá. E vou para Belém do Pará. E quando eu chego no dia de embarcar para Miami, o táxi demorou mais de 1 hora para chegar na casa onde eu estava. Quando eu cheguei no aeroporto, 1h30 antes do voo, o aeroporto de Belém é do tamanho desse celular aqui, tu entra, o avião tá ali atrás, tu vê a asa, vê o rabo, é tudo. Tava na fila do check-in, o cara, mais alguém para Miami aí? Ele fez só um legal para mim. Eu continuei na fila ali, nervoso, meu Deus, sem celular, vou chegar nos Estados Unidos, como é que vai ser amanhã a vida nova? Eu só tenho $10 no bolso, daqui pra frente eu já tinha deixado tudo organizado, mas eu só tinha $10 chegando de volta pra morar. E aí, chegou na minha vez do check-in, o cara olhou e disse, entreguei o passaporte pra ele e falou, ei, Miami? O voo tá fechado, meu amigo. O voo tá fechado, pode ir lá no guichê pra fazer a mudança da sua passagem, pra mudar pra outro dia. Eu olhei pra cara dele e falei, não, moço. Você abre esse voo ali agora. O senhor não tá entendendo, não. Hoje é o último dia, e era de fato o último dia que eu tinha para entrar com o meu visto aqui, porque era visto estudante, eles dão um deadline para você entrar e né, para validar o visto, algum processo desse, enfim. Eu olhei pra cara dele, eu já me tremendo, respirando boca seca, sem celular, não tinha nada, e eu... Moço, e agora? Mas ele, vai lá na loja. Corri na loja da Latam, e a moça, só R$4.000 para remarcar. Falei, essa ela tá ficando maluca, não. Fui na lojinha da Suriname Airlines... Tem um voo aqui, 3.000, não sei o que. Eu falei, eu vou voltar lá nesse cara de novo. Eu olhei pra cara dele e falei, moço, pelo amor de Deus, esse aeroporto é desse tamanhozinho. Eu sou agente de viagem. Fala com o comandante, chama o comandante pelo rádio. Fala pra ele que você tem um passageiro nas minhas condições. Fala pra ele do meu visto, fala tudo. Não faz isso comigo não, me ajuda. Eu sei que você pode me ajudar. Você é a única pessoa, falei pra ele, que eu sei que pode me ajudar nesse aeroporto. Aí ele pegou o rádio, saiu, foi lá atrás, o comandante não autorizou. Aí ele pegou e disse, deixa eu ver aqui o negócio. Aí imprimiu. Se o Playboy quiser ir sem as malas pra Miami, tá aqui o cartão de embarque. Eu fiz só assim, ó. Arranquei o cartão de embarque, eu tava com 2 malas de roupa velha. Abri a mala, joguei as coisas que eram importantes dentro da mala de mão, empurrei o carrinho pra trás com as 2 malas velhas e ó, saí correndo. Quando eu cheguei na Polícia Federal... Que loucura! Você então viajou pra vir morar eu só com a minha mochila. Aquela que tá lá dentro da sala do background ali. Eu, meu computador, meus documentos... E aí, quando o cara me deu o cartão de embarque, fui pra Polícia Federal, a sala da Polícia Federal fechada no aeroporto de Belém.
Aí eu fiquei nervoso pela segunda vez, né? Gente, que viagem. Desci lá na sala da ANAC e eu falei, eu quero saber por que é que a Polícia Federal tá fechada antes desse avião decolar. Eles têm que ficar lá até o avião decolar. Eu sou um passageiro, eu preciso embarcar nesse voo. Os policiais tinham ido embora do aeroporto já. Só que o cara que veio me atender tava dentro do estacionamento ainda. E ele voltou. Ele falou, onde você tava? Quando ele voltou, que não entrou pra sala de embarque ainda. Olhei bem sério pra ele, bem tranquilo. Eu falei, a pergunta que eu te faço é onde você tava antes do avião decolar. Que você tem que ficar aqui prestando serviços aos cidadãos brasileiros até ele decolar. Onde você tava? Eita. Aí ele só pegou meu passaporte, fez o procedimento dele, me entregou. E eu entrei do avião. Quando eu entrei, a comissária olhou pra mim e disse, você tá bem? Eu disse, você acha que eu tô bem? Quero um copo d'água. Aí ela veio com o copo com o celular também. Eu falei, você me empresta seu celular pra eu fazer uma ligação a cobrar também, por favor? Aí liguei pra um amigo de Belém. Eu falei, cara, busca minhas malas lá no aeroporto. Tem nada que presta lá dentro, não. Mas busca, ficou lá no meio do saguão. E aí esse meu amigo foi lá e buscou as malas e etiquetou. Ele era funcionário de uma outra companhia aérea. E a gente conseguiu resolver. Mas até chegar... Sabe aquele quando tá quase pra acontecer, que as coisas começam a acontecer pra dar errado, pra fazer você desistir? Pra você desistir, naquele momento ali foi aquela decisão assim, não, vou voltar pra casa, vou desistir disso tudo. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje gravando esse podcast com você. E eu tinha plena consciência disso. Era a minha última carta na manga naquele momento pra poder estar aqui hoje. Eu poderia até depois reconstruir um outro plano. Mas naquele meu jogo da vida, naquele momento, é assim, ou você entra nesse avião, ou você vai ficar aqui. E eu tava disposto a entrar sem roupa, com mala, sem mala. Se ele quisesse me botar no porão pra ver, eu viria. Moça, eu vou pelado aqui agora. Pode tirar roupa? Tira a roupa. Não, mas isso é incrível você falar isso, porque mostra o quanto antes de dar certo, dá errado. Ah, dá, mas sempre antes de dar certo, não tem o bolo que você faz o bolo pela primeira vez que dá certo. Não tem. Você tem que treinar e fazer outra vez. E fazer. E sempre antes de dar muito certo, pode ter certeza, vai dar muito errado pra te assustar pra não dar certo. Mas o que tá dando errado pra te assustar é só pra tirar o teu foco de chegar onde você quer chegar. Então, quando tiver dando muito errado, tiver muito difícil, persiste. E foi uma dica que me deram quando eu era estudante. A gente tinha um grupo de estudantes internacionais que a gente se aconselhava uns aos outros, porque todo mundo tinha o mesmo objetivo, que era de um dia ser um cidadão americano. Mas todo mundo sabia que imigrante tinha dia ruim. E nós, principalmente os que tinham visto de estudante, que não tinha família, blá, 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 que estava aqui na raça, a gente sabia que todos os dias tinha alguém que tinha vontade de desistir. E nós montamos um grupo de WhatsApp na escola que era Não Desista. Então, tipo assim, a gente botava... Era o código, era uma mãozinha pra cima. Quando botava essa mãozinha pra cima, sabia que aquela pessoa estava triste, que ela estava pensando em desistir, pensando em voltar pra casa. Uma dessas possibilidades existia. Então, existia o grupo de apoio. E o nosso conselho era assim... Dorme hoje e amanhã, quando você acordar, você decide. Não decide hoje. Deixa pra desistir amanhã. E eu tenho isso comigo há 7 anos. Eu não vou desistir hoje, não. Amanhã eu desisto. Amanhã eu desisto. Gente, que incrível. Ai, eu acho que eu tava precisando escutar isso. Muito obrigado, Neto. Tava precisando, isso é verdade, gente, é real. Antes de dar muito certo, vai dar muito errado. A gente só tem que carregar dentro de nós a persistência, a força. Você não pode fraquejar com o seu propósito. Sim. Propósito é uma palavra muito forte. Se você for ver o significado da palavra propósito, tudo isso que eu tô te falando tá englobado. As dificuldades vão acontecer, as adversidades vão acontecer. O pneu do carro vai furar, a porta de casa vai quebrar, o teu cartão tu vai deixar dentro do caixa eletrônico, vai passar alguém, vai sacar todo o dinheiro que tu economizou há muito tempo. Tô te contando coisas reais, tá? Então, isso tudo pode acontecer. Esses dias eu tava salvando um dinheiro para pagar uma conta. Esses dias, há um tempo atrás. E eu fui no caixa eletrônico e depositei o dinheiro. Eu tinha cash e depositei o dinheiro. E eu saí do caixa eletrônico e eu fiz o quê? Eu saí do caixa eletrônico, eu depositei o dinheiro, eu deixei o cartão dentro do caixa eletrônico, mas eu não apertei nem no cancelar quando eu terminei a operação. E nisso tinha um cara atrás de mim, de boné, de cabeça baixa, o tempo inteiro, que eu tenho certeza que foi ele. E no Wells Fargo, que é o meu banco, Sim. Depois que você insere o cartão que você digitou uma senha uma vez, você não precisa repetir a senha para concluir Sim. uma segunda operação. E o cara foi lá e raspou a minha conta. E era uma conta muito importante que eu tinha que pagar no outro dia. E aí eu tive que respirar. Eu podia ter, né, a vontade que era de bater a cabeça na parede, de me chamar de burro, de me culpar. Mas eu acho que tudo tem um propósito na vida. Vai ver que aquele cara naquele dia precisava mais daquele dinheiro do que eu. Vai ver que ele não tinha comida na casa dele, na minha tinha. Vai ver que ele não tinha onde dormir.
Sei lá por que foi. Sim. Mas aquilo ali me fez refletir. Por que isso está acontecendo comigo? Mas se eu ficar nervoso aqui, pera lá, eu não vou conseguir atingir os meus objetivos. Eu não vou conseguir focar no que eu realmente quero, onde eu quero chegar. Sim. Eu acho que o grande segredo, além do foco, da disciplina, da persistência, é você tentar manter a mente calma. Eu também sou comissário de bordo por formação no Brasil, que é uma profissão... Eu me formei lá no Brasil, eu só não fiz a prova da ANAC. Então, eu sou habilitado, eu tenho um CCT, eu não sei se ainda é CCT e CCF, Certificado de Capacidade Técnica e Física. E não sei se você fez o curso de Sobrevivência na Selva também. Fiz. Então tá, tem um bordão que o meu instrutor de sobrevivência na selva, que Deus o tenha, foi o cara mais carrasco, mas do coração mais gigante que eu já vi na minha vida, o Tedesco. O Tedesco dizia, mente sã, corpo são. E eu fiz a minha sobrevivência na selva na Ilha do Mel, no Paraná, no mês de julho, menos 2 graus. Nossa. Marinharia, sobrevivência na selva. E o Tedesco passou os 5 dias que a gente ficou nessa ilha repetindo, mente sã, corpo são. Mente sã, corpo são. E eu tenho isso pra minha vida inteira, pra todas as ocasiões. Manter a mente sã. E o corpo fica são. Você resolve tudo. Que incrível. O bate-papo hoje tá incrível. E antes de finalizar esse bate-papo, eu quero que você deixe... Já deixou várias. Mas eu quero que você deixe uma frase motivacional pro telespectador que tá assistindo. A frase que, na verdade, o grande tip que eu quero chamar, a dica que eu quero dar, eu vou repetir. Porque eu acredito que antes de você atingir o seu goal, chegar onde você quer chegar, vai dar muito errado. Por diversas razões. Muitas vezes para fazer com que você olhe de outra maneira, para que você aprenda a valorizar outros pequenos detalhes. Por N razões. Vai dar errado. Vai dar muito errado. Antes de dar muito certo. Só persista. Não desista hoje. Deixe para amanhã. E assim você vai. Desista sempre. Deixa para desistir amanhã. E amanhã. E amanhã. E não desista nunca. Corra atrás dos seus sonhos. Todo mundo pode. Todo mundo é capaz. Todo mundo pode alcançar o que quer na vida. Independente do que seja. Muito obrigada. Imagina, muito obrigada. obrigado a você. Eu agradeço de coração pela sua presença aqui, por ter aceitado esse convite. Foi incrível a nossa conversa, sabe? Você é genial. Eu desejo tudo de melhor na sua vida e na sua empresa. Muito obrigado. Porque já dá para perceber que você é um ótimo profissional. Porque antes de começar, ele resolveu um pepino de um cliente que estava ali, ó. Mas eu me esforço, é o mínimo que eu posso fazer. Muito obrigada. Então, o bate-papo de hoje foi com o Neto, gente. Procura ele lá. Fala mais uma vez do seu Instagram, de onde as pessoas podem te encontrar. Vamos deixar isso bem claro aqui. Eu quero que ele fale para que vocês conheçam o trabalho dele. Ele tem 2 agências. Uma aqui, para atender a população daqui, e uma no Brasil e no estado de São Paulo. Exato. São 2 agências. Então, se você estiver no estado de São Paulo, em qualquer lugar na verdade, eu atendo no mundo inteiro. No eu tenho mundo clientes inteiro. no mundo Qualquer inteiro. lugar que você esteja precisando de uma pessoa para auxiliar com viagem, o que você auxilia? Na verdade, nós auxiliamos com todos os trâmites de viagem, com compras de passagens aéreas, hotéis, locações de veículos, até locação de aeronaves. E também auxiliamos com a parte burocrática de consultoria para preenchimento de formulário de solicitação de visto. Eu não faço isso diretamente, eu tenho empresas parceiras que trabalham comigo, que cuidam da parte legal. Também tenho advogados de imigração que são parceiros nossos que a gente recomenda aos nossos clientes. Eu nunca vou chegar e vou bater um papo com você e vou tratar de um assunto de imigração. Eu tenho a minha experiência, mas cada caso imigratório, por mais parecido que seja, ele é muito diferente. Sim. Então, eu sempre recomendo, eu conheço N profissionais de direito imigratório, tanto aqui quanto no Brasil. Então, eu tenho um time de profissionais que eu recomendo que trabalham para atender os meus clientes. Agora vamos deixar seu Instagram pela última vez. Nosso Instagram é 305 Travel Concierge. Vou deixar na descrição desse vídeo. Foi um prazer falar com o Neto. Gente, muito obrigada, Neto. Que Deus te abençoe. Que você continue com essa energia, com essa positividade, com a sua mente sã, para o seu corpo ficar sã. E assim nos ensinou. Esse bate-papo tem muito para te ensinar. Escuta ele mais uma vez, curta o vídeo, compartilhe com um amigo que talvez esteja precisando escutar um pouco do que o Neto falou aqui hoje conosco. Muito obrigado e esse é mais um Pod Gringa. Até o próximo.